Bom, chegou mais alguém? Deixa eu ver. Está chegando mais alguém? Não, né? Então tá. Então vamos lá, gente. Então vamos iniciar agora a nossa aula, tá? E eu vou dar continuidade à parte de potência, tá? Qualquer coisinha você me fala. Pessoal, eu tenho aqui o primeiro tópico, potência com expoente inteiro, tá? Esse tópico aqui lá do seu livro, ele tem uma certa importância. Vou fazer aqui em amarelo, em laranja. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, ele tenta preparar você para entender o critério de inverso, tá? Ele fala o seguinte, se eu tiver a potência, por exemplo, vamos fazer o numérico aqui, né? Se eu tiver 5, se eu tiver aqui 5 elevado a menos 1 vezes 5, né, elevado a 1, por exemplo, tá? Da propriedade de potência, gente, isso aqui é igual ao quê? É igual a 5 elevado a menos 1, né? Eu posso somar com isso aqui, não é isso? Quando eu tenho potências com a mesma base, né, eu mantenho a base e somo os expoentes. Né? Menos 1 mais 1, pessoal, é igual a 0, né? Isso aqui é igual a 5 elevado a 0, é igual a 1. É isso que está falando. Propriedade com inteiros, né? Em que esses inteiros são simétricos, vai ser sempre 1 a potência deles. Olha só, esse caso aqui, 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a 5, quanto é que vai dar isso aqui? Da propriedade de potências, eu posso fazer 3, mantenho a base, somos expoentes, ó. Menos 5 mais 5. Ora, menos 5 mais 5 é 0, né? Então é 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, a gente já viu, né? É igual a 1. Tá? Então essa propriedade, gente, ela me garante que se eu tiver potências, agora eu vou usar um termo que talvez vocês conheçam, e é melhor. Potências cujos expoentes possuem inversos, né? Qual é o inverso de 5? É menos 5. Qual é o inverso de 1? É menos 1. Qual é o inverso de 3? É menos 3. Ou a potência, né, desses termos, né, o resultado final vai ser igual a 1. Né? Então é isso que ele quer falar. Mas ele vai usar também essa propriedade, tá, de ter um expoente negativo para dizer o seguinte, tá? Se eu tiver um número, né, e aí só vale para um tipo de número que eu vou te falar agora. Eu vou fazer em preto, tá? Eu tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 1. Quanto é que vale isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. A isso eu chamo de inverso de 2. Né? Então, o inverso de 2, ó, que é 2 elevado a menos 1, é igual a 1 sobre 2. Isso aqui não vale, por exemplo, tá, para 2 elevado a menos 3. O inverso de 2 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 3 é igual a quanto? É 1, é 1 sobre 2 elevado a terceira, que é igual, né? 2 elevado a terceira é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que é igual a 1 sobre 8. Olha só, gente. Igual a 1 sobre 8. Então, o inverso, tá, de um número, tá, na potência é 1 sobre ele. Tá? E desde que o expoente desta potência seja quanto? Seja menos 1. Porque se não for menos 1, não vale, tá? Então só vale inverso quando você tem 2 elevado a menos 1, 5 elevado a menos 1, 7 elevado a menos 1, 8 elevado a menos 1, x elevado a menos 1. Eu tenho aqui, ó, eu tenho x elevado a menos 1. Ó, significa que ele possui o inverso, que é quem? Que é 1 sobre x. Né? Isso significa que 1 sobre x é o inverso de x. Tá? 1 sobre Professor, mas 2 só é dá o para inverso. fazer inverso quando é elevado por menos 1, né? Exatamente. Só dá para fazer inverso quando o expoente é menos 1. Se ele não for menos 1, não tem inverso.
Boa colocação, tá? Isso aí, Duda. Bom, eu vi o inverso, tá? Eu tô falando isso porque isso aqui vocês já sabem, mas o termo inverso, tá? Talvez vocês não tenham conhecido nesse sentido. Não confundir inverso com simétrico, tá? Simétrico é diferente, tá? O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de x é 1 sobre x, né? Desde que o expoente seja menos 1. Bom, agora eu tenho também potência, né, de expoente racional. Eu acho que aqui talvez é onde a gente tem aí, né, vamos dizer assim, talvez a nossa maior dificuldade, né, é quando você tem potência com expoente racional, gente. O que é isso, né? Bom, eu sei o que, primeira coisa, eu sei o que é um número racional. Vamos ver primeiro isso, né? O que é um número racional? Eu conheço o conjunto dos naturais, né? Que é 0, 1, 2, 3. Conheço o conjunto dos inteiros, que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ou seja, ele contém os naturais e possui os inversos, né? E possui o simétrico desses naturais, né? Que são os negativos. E agora, quem são os racionais? Os racionais, gente, a gente ainda não entendeu muito bem ele, mas eles são assim, olha, o conjunto dos racionais, ele é formado pelos elementos inteiros, positivos e negativos, inclusive o zero, e também por elementos que podem ser colocados sob fração. Na verdade, os racionais, ele é formado por elementos fracionários, só que às vezes a fração dá como resultado o número inteiro. Por isso que os inteiros estão contidos nele. Mas, por exemplo, olha um racional aqui que talvez você não se lembre ou não conheça. Olha, 3 meios, né? Lá do menos infinito, menos 3 meios é um racional. Mas eu também tenho isso aqui, olha, menos 0,5 é racional. Né? Eu tenho aqui um 0, faz parte dos racionais. Eu tenho o 1, que é racional, da mesma forma que o menos 1. Eu tenho aqui o 1,25, botei assim, ó, barra em cima, por quê? Porque ele é uma dízima periódica, faz parte dos racionais. Né? É aquele número que se repete, a casa decimal sempre se repetindo, né? De período em período, 25, 25, 25, 25. 0,625 é um número racional. Né? Por quê? Porque ele é o resultado, né, de uma fração. Quando é um número decimal, ele é racional. Quando eu falo isso, eu venho para cá, ó, potência com expoente racional. Expoente racional por quê? Porque eu estou usando os números racionais na minha potência. Só que aqui, eu vou representar, como eu represento em qualquer conjunto racionais, né, em fração. Então eu tenho assim, gente, ó. Não, acho que alguém está tentando entrar aqui. Isso. Deixa voltar aqui agora. Então, olha só. Eu tenho aqui um elemento 2 elevado a um expoente racional. Por exemplo, 1 sobre 3. Isso aqui, ó, é uma potência com expoente racional, porque o termo que é o expoente, ele é um elemento do conjunto dos racionais. Tá? Nesse caso aqui, como é que fica? Que número é esse? Como é que eu represento ele? Eu conheço ele? Eu conheço. Esse número, ele é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2. Por quê? Porque o denominador da minha fração ocupa o índice da raiz. E o numerador da minha fração ocupa o expoente, fica nessa posiçãozinha aqui, ó, né, do número que está dentro da raiz. Vamos fazer mais um exemplo aqui para você entender. Né? Eu tenho aqui, olha, vou pegar outro exemplo. Eu quero 2 elevado a 3 sobre 2. Bom, eu já sei que esse 2 aqui, ó, da minha fração, vai ser a raiz quadrada de 2. Então tá, isso aqui vai ser igual, ó, raiz quadrada de 2. Eu posso ou não representar o 2 aqui no índice da raiz, tá?
isso é indiferente. Agora, o 3, esse 3 que está aqui no numerador da minha fração, ele vai ocupar a posição que está aqui, ó, que é o expoente do 2, que ficou dentro da raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Se eu quiser continuar, que é a minha raiz quadrada, quanto é que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Que é a minha raiz quadrada de 8. E aí, né, você sabe que 2 elevado a 3, ou 8, você pode tirar 2 da raiz, né? Fica fora, e dentro da raiz fica 2. É isso, gente? Isso aqui, né, é igual, você fica com 2 vezes a minha raiz quadrada de 2. É isso? Por quê? Porque 2 ao quadrado, você corta o quadrado com a raiz de 2. Né? E você vai ter aqui 2 raiz de 2. Isso usando o quê? Propriedade de radiciação, né? Eu vou até fazer aqui para vocês verem, ó. A minha raiz quadrada de 2 elevado a 3. Isso aqui eu posso representar da potência, propriedade de potência, de 2 ao quadrado vezes 2, não é isso? Porque se eu somar se eu manter as bases e somar os expoentes, eu vou ter 2 elevado a 3. Bom, já que eu coloquei assim, esse produto, né, de potências, né, eu posso também, da propriedade de radiciação, fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, ter aqui 2 elevado ao quadrado, vezes a minha raiz de 2, não é isso? Isso é propriedade de radiciação. Gente, o que eu posso fazer aqui agora? Olha, eu tenho um caso aqui em que, na potência de 2 ao quadrado, o expoente 2 é igual ao índice da raiz. Aqui é 2 também. Então, eu corto o expoente com a minha raiz e tiro 2 da raiz. Ó. Isso aqui é igual, vou fazer aqui embaixo, isso aqui é igual, né, a 2, saiu da raiz, vezes a minha raiz quadrada de 2, né? Porque aqui eu não consigo extrair o 2 da raiz. O que eu posso fazer é extrair a raiz quadrada de 2, mas tirar o 2 da raiz eu não consigo. Então, 2 elevado ao cubo, né? A raiz quadrada de 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Né? Então, isso aqui é trabalhar com o quê, pessoal? É trabalhar, né, com potências, né, de números racionais. Então, eu tenho um caso assim, olha, eu quero que você me diga, né? Por exemplo, esse caso aqui, 2 elevado a 5 sétimos. Né? Olha, talvez eu não consiga, né, ter um termo que vá cancelar aí, né, com o índice da raiz. Mas eu sei, né, que isso aqui é a mesma coisa, se eu quiser representar, né, como raiz, isso aqui é a mesma coisa que eu ter a raiz sétima, porque o 7 ele faz parte do índice, de 2 elevado a 5. Aí fica a meu critério se eu quero desdobrar essa potência, tá, num valor, né, que vai ser 32 ou não. Tá? Aí fica a critério, dependendo também do que está sendo pedido lá, né, na solução. Tá bom? Bom, isso, gente, é o que chamamos, né, de expoente racional. Tá? Agora, o N, que ele vai falar aqui, né, esse... Opa, tá chegando gente aí. Então tá. Bom, e quando eu tenho uma potência com expoente irracional, gente? Que é isso aqui, olha. Eu acho que vocês não tiveram oportunidade de ver isso ainda. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Nesse caso, tá? Nesse caso, eu não vou fazer a demonstração, porque vai cansar a gente, tá? A demonstração está feita lá na nossa videoaula disso aí, uma forma de demonstrar, mas eu vou comentar, porque é importante que a gente comente isso aqui, tá? Bom, então, vou pegar e trazer aqui para baixo até a nossa figurinha, a pergunta, né? Potência com expoente racional. Tá aqui, vou clicar para baixo. Ó. Gente,
O conjunto dos irracionais, eu acho que eu já tenho uma ideia, né, do que vem a ser esse conjunto, né? Ele é formado por números cujo resultado, nos seus decimais, ele não tem uma dízima periódica, ou seja, é uma dízima não periódica. Por exemplo, eu vou citar aqui a raiz quadrada de 2. É 1,4142, ou seja, e não se repete. Né? O π, 3,1516, e não se repete seus decimais. Ele é infinito. Né? Teve cientistas que já utilizou o supercomputador da NASA, aquele computador Gray, para calcular o π, e calculou o π assim, em centenas de milhões de casos para ver se em algum momento repetia. Não repete. Tá? Então, é um termo cujos decimais não tem uma periodicidade de repetição. Tá? Da mesma forma que o raiz quadrada de 2, da mesma forma que a minha raiz quadrada de 3, né? E assim por diante. Tem outros termos, né, que talvez a gente não conheça. Existem alguns matemáticos que afirmam que o conjunto dos irracionais ele é maior que o conjunto dos reais. Tá? Mas aí já são estudos mais avançados e não é o nosso foco aqui. Mas o que ele fala é o seguinte: o que é potência com irracional? Ele afirma para a gente, tá, que eu tenho, tá, 2 elevado a minha raiz quadrada de 2, esse valor aqui é válido. Tá? Ele vai fazer isso através de quê? Através de aproximação de potências com os números racionais. Ou seja, ele vai aproximando as casas decimais desses números racionais, né, para que elas fiquem tão próximas da raiz de 2, que é 1,4142, né, a ponto de que ele pode afirmar o seguinte: olha, é tão próximo que existe potência com expoente irracional. Né? E aí, nesse caso, fica como, professor? Eu consigo calcular? Nesse caso aqui, eu tenho que usar a calculadora, né, gente? Porque aqui eu estou usando a raiz quadrada toda. Né? Não estou usando uma aproximação da raiz quadrada. Não é 1,41. É toda a raiz quadrada. Aí você vai lá na sua calculadora científica, né? Você coloca 2 elevado à potência da raiz quadrada de 2 e vai te dar um resultado. Tá? Então essa potência, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, tá? Ela existe, tá? Agora, não é muito vista, mas é bom você saber. Se algum dia cair lá numa questão, se você estiver fazendo algum exercício, esbarrar nisso aqui, tem solução, tá? Então não fica assustado não, mas tem solução. Tá bom? E depois ele fala de potência com expoentes dos reais. Olha, pessoal, vamos voltar lá no nosso conjuntinho, né? Nosso conjunto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto, vou fazer assim, ó. Eu tenho o conjunto dos naturais, eu já conheço, é isso? Depois dos naturais, eu tenho o conjunto dos inteiros, né? Eu também já conheço, não é isso? Aqui, ó, os meus inteiros, né? Representado pelo Z maiúsculo. Depois, eu tenho o conjunto dos racionais. Vamos lá. O conjunto dos racionais, aqui, olha, representados pelo Q maiúsculo. Aqui por fora, gente, não faz parte do conjunto dos racionais. Eu tenho o conjunto dos irracionais, né? Que está aqui por fora, porque são números bem diferentes, bem distintos desse conjunto, tá? E para finalizar, né, para fechar tudo numa sacola só, nós temos aqui o que nós conhecemos, né, como sendo o conjunto dos reais, né, pessoal? Quando ele fala potência, né, o expoente real é você ter qualquer valor aqui que você imaginar e botar no expoente, tá? Eu coloquei a raiz quadrada, pode ser o π, pode ser o que você imaginar, é o que vale, tá? Ah, mas professor, como é que eu vou abstrair um expoente real, né? 2 elevado a π. Aí você vai ter que usar a calculadora, não tem jeito, tá? Aí você vai ter que pegar lá, né? Usar a calculadora. Isso aqui, olha, é um exemplo
de potências com expoentes reais. Expoente real é qualquer número, não são somente os inteiros, né? Então você tem esse aqui, aí você tem o b, por exemplo, 2 elevado à raiz quadrada de 2, né? Aí você tem 2, o c aqui, né? Usando 2 não pode ser qualquer valor, tá? O 3 aqui, ó, elevado a 7 quintos, né? Tudo isso aqui faz parte, gente, do conjunto dos reais, né? 4 elevado a menos 0,25, olha aí, né? Tudo isso aí é potência, tá? E cada uma dessas potências possui o seu expoente aonde? Nos reais, é o que ele está falando. Pessoal, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Não, professor, pode continuar. Tenho não, né? Então tá. Bom, então, posto isso, eu vou fazer assim, ó. Sair daqui, vou vincar numa parte vazia, tá? E eu quero fazer o seguinte, agora eu vou trabalhar, né, com potências. Vou fazer uma atividade de potências aqui, né? Vou pegar um exemplo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. E nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, por exemplo, no item A, eu quero saber quanto é 2/3 elevado a menos 3 vezes, né, 2 elevado a 3, né, isso aqui, menos meio elevado a menos 2. Quanto vale isso? Eu sei fazer? Ah, mas ficou uma coisa estranha aí, eu não estou acostumado a ver isso não. Mas eu sei tudo isso aqui. Tudo isso que está aqui é conhecimento e domínio de vocês. Talvez vocês se assustem pelo tamanho da expressão. Mas como é que a gente resolve isso então? Bom, você pode começar assim. Resolve primeiro os parênteses. Ou foca primeiro aqui, olha, no colchete, resolve dentro dele o parênteses, multiplica por 2 ao cubo. O que sobrar depois, você deixa quietinho, resolve meio elevado a menos 2, e aí você tira a diferença. Então você tem essa forma de fazer, tá? Então vamos focar aqui no colchete. Eu podia também resolver primeiro parênteses e esperar depois a resolução que viesse aqui do colchete, tá? Tanto faz. Vamos fazer o caminho normal, né? O caminho da matemática é o seguinte: primeiro o colchete, depois o parênteses, depois, né, o outro parênteses, depois a diferença. Bom, então vamos lá. Vamos fazer devagarzinho isso aqui para a gente entender como é que a gente trabalha com isso aqui. Pessoal, eu vou separar, para que possamos entender, eu vou separar isso aqui em 3 momentos, tá? Eu vou chamar esse momento laranja aqui de A, bom? Vou chamar esse momento aqui de B, e vou chamar esse aqui de C, tá? E vou fazer separado para não embolar. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 2/3 elevado a menos 3. Primeira coisa, eu vou fazer até em preto aqui, ó, diferenciar bastante. 2/3 elevado a menos 3. Ó, de cara, o negativo está me dizendo o seguinte: essa fração aqui, na verdade, a posição delas é 3/2 e não 2/3. Então, tá com negativo, eu tenho uma fração, tá? Eu faço, é só inverter a fração. E se fosse um inteiro, seria 1 sobre esse inteiro, tá? Mas no caso aqui, é uma fração, é só inverter a fração que você tira o negativo, ó. Então fica assim, ó. 3/2 elevado a 3. Tirei o negativo e mudei, claro, a posição. Muda de que forma? Quem está no denominador vai para o numerador e quem está no numerador vai para o denominador. Sim, ó. O 3 sobe e o 2 desce. Fizemos aqui.
Agora, eu vou aplicar propriedade de potência, né, de fração. Potência de fração aqui é você aplicar a potência, o expoente, né, no numerador e denominador. Isso aqui, gente, ó, é 3 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. Tanto o numerador quanto o denominador são elevados ao cubo. Bom, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3 sobre 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você pode fazer direto. Eu estou fazendo um passo a passo para você entender, né, de onde estão vindo os valores. Tá? Então eu resolvi aqui o A, né, uma parte A da minha expressão. Vou resolver a parte B agora. Tá? Então, lembrando que você pode fazer direto. Tá? Vou resolver aqui no preto. Ó. A parte B quem? 2 elevado ao cubo. Ora, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, já resolvi que A, quem é 2 elevado ao cubo, né? Essa expressão eu já resolvi. Agora, eu vou resolver a expressão C. Tá? A expressão C, eu não vou pegar o sinal não, vai ser o sinal quietinho lá, tá? Vou pegar só o valor que representa a expressão C. Eu tenho aqui, então, ó, meio elevado a menos 2. Meio elevado a menos 2. Pessoal, sinal negativo, eu vou inverter a fração. Quem está no denominador vai para o numerador. Quem está no numerador vai para o denominador. Então vai ser assim, gente, ó. É 2 sobre 1 elevado a 2 agora. Bom, 2 sobre 1 é 2, né, pessoal? Então, tranquilo. Então isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é ele mesmo, não vou nem mexer. Isso aqui é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Bom, pessoal, essa expressão enorme aqui, ela vai ficar assim agora, ó. Eu vou manter o colchete, tá? Ela vai ficar assim, ó. Colchetes. Quem é o A? 27 sobre 8. Sobre 8. Vezes. Quem é o B? 8. Fecha colchetes. É isso? Menos. Né? Agora, meio elevado a menos 2. Meio elevado a menos 2 é 4. Então, aqui, ó, menos 4. Vou empurrar um pouquinho aqui para o lado, né, para a gente poder enxergar melhor. Bom, então eu posso resolver isso da seguinte forma, né? Nessa parte aqui, eu vou fazer aqui do ladinho, ó. 27 sobre 8 vezes 8, gente, eu tenho uma fração multiplicando aqui o número 8. Mas o 8, ele é comum, né? Tanto embaixo como em cima. Então eu posso cortar, ó, esse 8 com esse 8. Vai ficar quanto aqui? Né? Isso aqui vai ser igual. Aqui vai ser igual, vai ficar só o 27, né? Aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ser igual, vou aqui, ó, igual a 27 menos 4. 27 menos 4 é igual a 23. Então, toda essa expressão aqui, ó, que a gente estava julgando, né, ser uma expressão complexa, é uma expressão cujo resultado final é 23. Pessoal, alguma dúvida? Algo aí não ficou claro? Alguma dificuldade? Eu consegui entender. Tá ok. Também. Também vou fazer o seguinte, mas assim, vocês não conseguiram entender em qual momento, quando eu separei elas, qual foi o ponto que foi difícil para vocês? Não, professor, eu consegui entender. Ah, perdão, então tá, é que eu estava baixinho aqui, eu vou aumentar o som aqui, o volume aqui para poder ouvir melhor vocês, né? Beleza, conseguiram entender não? Que bom, gente, que legal. Alguém não conseguiu entender? Nelson, Oi?
Pode falar. Tem uma parte que eu não estou conseguindo entender, que é do expoente irracional, que tem que usar aproximação. Essa parte que eu estou com um pouco de dúvida. Como que eu vou conseguir achar a aproximação? Do expoente irracional? Isso. Tá. Essa aproximação, na verdade, é uma demonstração que ele faz, tá, Bia? Então, por exemplo, vamos supor, tá? Na verdade, essa aproximação, eu acho que você deve ter visto a videoaula, né? E ela é um pouquinho chata mesmo, porque... Bom, então eu entendi aqui que o pessoal entendeu essa demonstração. Depois vamos fazer um outro exemplo, tá? Deixa eu explicar isso aqui a Bia. Ele pega, Bia, ele vai dizer pra gente, tá? Que nós também podemos ter expoentes irracionais. Só que na matemática, quando você faz uma afirmação, você precisa provar essa afirmação, demonstrar. E aí ele faz o seguinte, então imagina, né? Pega o número 2, tá? Eleva a uma potência racional. Olha, racional são potências que você pode, como é que eu vou dizer, usar termos decimais. Então, você pode ter lá, por exemplo, 2 elevado a 1, que é um número racional. A sequência dele pode ser 2 elevado a 1,4. Ele já induz, tá? Ele diz o seguinte, olha, eu tenho o número 2 elevado a 1, eu tenho o número 2 elevado a 1,4, tá? Mas eu também posso ter, dentro dos racionais, 2 elevado a 1,41. Também eu posso ter 2 elevado a 1,41, 4. O que ele está fazendo aqui, Beatriz? Ele está pegando, cada vez que ele vai caminhando com a potência de 2, de base 2, pode ser de 3, no caso aqui, nós estamos usando a base 2 para demonstrar isso aqui, tá? O que ele quer dizer? Que você pode pegar números racionais e cada vez que você pegar o consecutivo dessa potência, você pode agregar mais um decimal nele. Olha só, eu botei agora 2 elevado a 1,41, 42. Então ele vai falar o seguinte, vai chegar um ponto, tá? Lá no infinito, que você vai ter um número tão próximo da raiz quadrada de 2, por quê? Porque a minha raiz quadrada de 2, ela é igual, né? 1,41, 42 e vai embora, né? Só que ele vai botando os decimais. Então vai chegar lá um ponto em que ele vai ter um 2 elevado a um número tão grande, a nível de decimal, né? Tão grande, que ele é aproximadamente igual à minha raiz de 2. Que eu vou poder dizer o seguinte, para os meus cálculos, para a minha potência de racionais, ele é a mesma coisa que eu usar a minha raiz de 2. Com isso, ele prova, através dos números racionais, né, usando eles como potências, tá? Ou seja, expoentes de potência, que você também pode ter como potência, tá? A partir desses números racionais, um expoente irracional. Então, essa é a demonstração que ele utiliza. É claro, Beatriz, a demonstração aqui, ela está no nível assim, mais simples, né? Mas a demonstração no seu nível mais complexo, ela é mais profunda, porque aí ele vai usar vários teoremas, ele vai usar vários resultados, tipo assim, olha, igual eu tentei demonstrar lá, ele pega e fala assim, quanto vale 2 elevado a 1? Ah, é 2. Quanto vale 2 elevado a 1,4? É um valor. Quanto vale 2 elevado a 1,41? Ele vai chegando nos valores dessas potências, tá? E quando chegar lá num número bem próximo, vou botar aqui, olha, que é um número, né? Parecido com raiz de 2, não é o raiz de 2. Mas quando chegar lá na frente, o resultado desse valor é praticamente o mesmo resultado se você tiver 2 elevado a raiz de 2. Não é igual, né? É muito aproximado. Com isso, ele conclui se você tem, né, potência com números racionais, você também tem potência com números irracionais. Eu não sei se eu compliquei, tá, Beatriz? Mas não tem um jeito mais
simples de falar do que esse, tá? Porque é uma coisa ainda muito nova pra gente. Ô, Nelson, Oi. esse negócio aí irracional, essa potência irracional, quer dizer que o valor que está em cima, que é da potência, é decimal? Exatamente. É porque no Ah, caso tá. dos números, ele representa, tá? Como raiz de 2. Mas a raiz de 2, gente, ela não tem um valor assim, a raiz de 2 é igual a 1,4142. Quando você fala isso, você quebrou a raiz de 2. Então, esse símbolo raiz de 2 aqui, ele está representando um número cujo decimal é infinito. Por isso que você representa como raiz de 2. Como é que eu vou representar? Se eu fosse representar, olha como é que ficaria meio estranho. 2 elevado a 1,4142, pontinho, pontinho, pontinho. Olha só. Né? Fica uma coisa assim meio estranha. Por isso que você usa esse símbolo da raiz quadrada de 2. Tá? Até no cálculo de soma, diferença, multiplicação, tá? É difícil você trabalhar com esses 3 pontinhos aqui, porque é um número infinito. Né? Agora, ele na representação, para validar isso aqui, ele vai pegar o raiz quadrada de 2, vai abrir ele, ou seja, não vai dizer que é igual a 1,4142. Ele vai representar ele com um decimal infinito e vai mostrar que cada vez que você pega o número racional e acrescenta um decimal no final dele, mais próximo você vai estar chegando desse número irracional, dessa potência, né, com o expoente irracional, que é, no caso aqui, o 2 elevado à raiz quadrada de 2. Ok? E, tranquilo? Consegui entender. Conseguiu? Acho que quem falou também foi Maria Clara. Foi, Maria Clara? Você entendeu também? Tranquilo? Foi, eu acho que eu consegui entender. Ele tem essa nuance. Não se preocupa que isso aqui não vai cair na prova, não vai cair, dificilmente vai cair no Enem. Mas, assim, você tem que saber que existe, tá? Em algum momento você pode deparar com isso aí e ele pode fazer uma pergunta, de repente, muito simples, que, né, você consegue resolver, tá? Nelson, Oi, fala aí. olha aqui. Volta lá no último exemplo que você passou, fazendo Volta lá. favor. Vamos lá. Fala aí, Pedro. Aonde foi parar o 8 da B, que eu não entendi, e o número de baixo do 27? Eu me perdi nessa parte. Onde foi Não, parar? tá. Vamos lá, então. Você é boa que eu quebrei bem, né? Dá pra gente discutir cada ponto aqui. Olha, o B, né? Ele tá aqui, ó. Ele é 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a 3 foi igual a 8, beleza? Uhum. Aí, vamos lá. O item A, eu tenho 2 elevado a 3 a menos 3, né? O negativo significa que eu tive que inverter a minha fração. Invertendo a posição, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce, né? Trocar aqui, numerador com denominador. Depois aplicar, elevado ao expoente 3, eu achei 27 sobre 8. Aí aqui, olha, eu substituí aqui, ó, na igualdade, eu substituí aqui depois, ó, vou botar em verde que você vendo eu substituir. Aqui eu botei 27 sobre 8, tem um vezes, né? Tá aqui o meu vezes, e aqui está o 8. Agora, olha só, 27 sobre 8 vezes 8 é isso aqui, ó. 27 sobre 8 vezes 8, né? Como está multiplicando, o 8 ele multiplica. Quando você tem um inteiro, Pedro, multiplicando uma fração, você vai multiplicar o inteiro somente com o numerador, tá? Então, tem gente que às vezes confunde, né? Tem que multiplicar com o numerador e denominador. Não. O inteiro só vai multiplicar o numerador. Então, o 8 multiplica somente o 27. Bom, mas eu estou dividindo aqui 27 por 8. Estou multiplicando por 8 aqui em cima, ó. Tá, entendi, já Eu posso entendi. cancelar. Aí fica só o 27. Aí depois você tira de 4, né? Aí vai dar 23. Eu entendi. É porque eu tinha me perdido nessa parte. Ok. A vantagem é que a gente abriu bastante, né? Dá para você ver onde que você teve dificuldade. Muito bem. Gente, vamos fazer mais um exemplo, então. Opa, tá aqui.
eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora um outro exemplo de fração também, tá? Que é esse aqui, olha. Eu quero que você, por exemplo, me diga, né? Quanto vale isso aqui? 2 elevado a 3 meios elevado a menos 2 vezes, né? 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a 3, tudo isso aqui elevado a 1 sobre 2, e aqui, ó, sobre, tá feio, né? Tá esgarranchada a letra. Tudo isso É para fazer essa conta? se vocês quiserem, eu posso fazer também. Mas eu acho e tenho certeza que vocês são capazes de resolver. Tá? Sobre, por exemplo, 3 sobre 4 elevado a menos 1 vezes, né? Vezes 3. Vocês querem tentar fazer? Eu vou dar a vocês 3 minutos. Professor, não vou nem tentar, não vou conseguir mesmo, então eu vou esperar você Não. explicar, porque, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Ó, a abordagem disso aqui, como é que eu vou resolver então que a gente vai discutindo. Como é que eu resolvo um negócio desse? Peraí, eu sei isso aqui. Quando você olha essa expressão, a primeira coisa que você tem é susto, né? A gente se assusta um pouco com essa expressão, mas ela é complicada? Não. A minha mente, o meu cérebro não está acostumado a abordar expressões grandes. Mas quando eu começo a olhar, agora quando você começa a olhar com calma, você vê o seguinte, olha, se você perceber bem, eu tenho aqui 3 grupos. Você quer ver só? Eu tenho o grupo A, eu vou chamar isso aqui, ó, grupo A. Vamos pisar. Eu tenho o famoso grupo B, parece que é complicado. E tenho aqui o grupo C. 3 grupos. Talvez eu não saiba ou não consiga abordar a expressão de cara, assim, essa expressão, né? De uma vez só. Mas e se eu fizer igual o Jack, né? Vamos separar aqui em grupos. Como é que eu ficaria? Eu ficaria assim, ó, grupo A. Vamos aqui, meu grupo A. Ó, grupo A eu tenho quem? Vou fazer aqui em preto. Eu tenho 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a menos 2. Gente, consigo resolver isso aqui? Que tipo de potência é essa aqui? Depois eu volto à expressão lá. Vamos focar só nisso aqui. Olha, aqui dentro eu tenho uma potência, que é 2 elevado a 3 meios, né? Ou 3 sobre 2. E aqui fora eu tenho uma outra potência. Isso é chamado de quê? Potência de potência. Ué, se é potência de potência, o que a propriedade me garante? Eu posso pegar, ó, e multiplicar os expoentes. Opa, facilitou minha vida, né? Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 3 meios vezes menos 2. Não é? Vou fazer aqui para não embolar com C. Né? Então, isso aqui é igual a 2, vou repetir aqui, ó, 3 sobre 2 vezes menos 2. Uai, agora eu consigo, né? Eu tenho um inteiro menos 2 vezes 3 sobre 2. Embaixo tem 2, em cima tem 2. Eu posso cortar, ó. Embaixo eu corto, vai ficar 1. Desaparece. E em cima eu corto, né? Vai ficar aqui menos 1, né? Porque tem um negativo. Aí menos 1 vezes o 3, que é positivo, né? Vai ser igual a menos 3. Ó. Então isso aqui é igual, ó, a 2 elevado a menos 3. Bom,
2 elevado a menos 3, o sinal negativo me diz que isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira, a gente viu agora há pouco, né, que é 8, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 8. Ó, resolvi o item A. O item A, alguma dúvida? Conseguiram entender a solução do item A? Até agora eu não tive muito esforço, porque eu estou aplicando exatamente a propriedade de potência. Senão eu teria que achar a raiz quadrada de 2 elevado a 8, que daria 2 raiz quadrada de 2, depois elevado a menos 2, daria 1 sobre isso aqui, que no final das contas resumiria isso aqui, ó, 1 sobre 8. Ou seja, o resultado final, né, não altera, né, o valor original da minha expressão. O Nelson, faz de novo o item A. Faço agora. Eu vou apagar de novo aqui, tá? O grande lance da potência, tá, é você... Vou só apagar aqui para não embolar. Tá? Depois eu vou botar aqui, ó. Aqui está o C, tá? Então aqui fica o nosso C. O grande lance da nossa potência, gente, é você usar a propriedade. Porque se você usa a propriedade, acabou, né? Aí você não tem problema. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho, dentro desse parêntese, eu tenho uma potência, 2 elevado a 3 meios. Uma potência. Agora, quando eu saio do parêntese, fora do parêntese, eu tenho uma outra potência, né? Tá certo? Aqui, ó, menos 2. Então, na verdade, eu tenho aqui o que nós chamamos de potência, né? Que é uma propriedade da potência. Se eu tenho essa propriedade, eu posso fazer uma coisa, pessoal. Eu posso vir aqui, ó, e multiplicar os expoentes. A propriedade de potência me garante que basta que eu multiplique os expoentes e depois aplique, né, o expoente final, eu vou chegar no mesmo resultado do que eu tentar resolver isso aqui dessa forma, assim, mais pegando o caminho mais complicado, né? Então, esse caso é assim, olha, isso aqui é igual, né? Vou fazer aqui em preto para a gente acompanhar. A 2 elevado a 3 sobre 2 vezes menos 2. Gente, eu tenho 3 sobre 2 vezes menos 2. Eu vou seguir direto, tá? Para você ver. Você pode simplificar antes ou não. Então, isso aqui é igual a 2 elevado. Bom, eu tenho menos 2 vezes 3, né? 3 é positivo, menos com mais, menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6, ó. Tá menos 6. Em cima. Embaixo, 2. Bom, mais 6 dividido por 2 é igual a 3, né? Então, eu tenho 2 elevado a menos 3. Agora, o negativo está dizendo o seguinte, que eu tenho que inverter esse 2 aqui. Né? Eu tenho que descer, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Bom, gente, 2 elevado a 3, né, é igual a 8. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 8. Maria Clara, entendeu? Entendi. Tá, agora eu vou pegar o B. Né? Uma parte de resolver. Ó. Aquilo que parecia mais complicado, não era tão complicado assim. Vou pegar o B agora. Talvez o B seja mais chato para resolver. Quem é o B aqui? O B, né, é um colchete, né, 2 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 3 de meio. Né? Então, B é assim, ó. Ó, aqui o colchete. 2 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 3, elevado a meio. Professor, o que eu faço primeiro, pelo amor de Deus? Calma. Vamos resolver isso aqui dentro, ó. Isso aqui é a propriedade de potência. Não é? Potente de mesma base, eu faço o quê? Mantenho a base e somos expoentes, ó. Opa, isso aqui vai me ajudar, gente. Quer ver só? Vamos ver aqui, então. Colchetes, né? Propriedade de potência. Mantenho a base, somos expoentes. Menos 1, mais 3, ó. Elevado a meio. Quanto é que é menos 1 mais 3? Vai dar 2, né? Então eu vou ter aqui colchetes, 2 elevado a 2, não é isso? Elevado a meio. Pô, peraí. Mas aqui eu não tenho também, ó, aquela mesma coisa que eu conversei, ó. Aqui eu tenho uma potência, aqui eu tenho outra potência. Potência de potência.
Então, peraí, se eu tenho potência de potência, eu consigo resolver da seguinte forma. Eu vou multiplicar os expoentes, ó. Então, isso aqui vai ser igual, vou fazer aqui embaixo, ó. É igual, eu faço aqui, ó, é igual a 2 elevado a 2 vezes o quê? 1 sobre meio. Bom, então isso aqui é igual a 2, né? 2 vezes 1. Toda vez que eu tenho um inteiro que multiplica uma fração, eu vou multiplicar o inteiro pelo numerador da fração. Então é 2 vezes 1, 2 sobre 2. Pô, mas quanto é que é 2 sobre 2? É 1, né? Então é 2 elevado a 1. Quanto é 2 elevado a 1? É o próprio 2. Ah, então essa expressão enorme aqui, ó, parecia um dragão correndo atrás de mim, é isso? É, só isso. Tá aí, 2. Tem um segredo, professor? Tem. Eu vou te falar no final. Tem um segredo para resolver isso aqui. Alguém já percebeu, mas eu vou falar no final. C. Como que eu resolvo o C? Para resolver o C, eu tenho que resolver o quê? É 3 quartos a menos 1, não é isso? Vezes 3. Vou botar aqui o C, ó. Opa, fazer em preto, né? Ó. 3 sobre 4 a menos 1 vezes 3, pessoal. Bom, eu sei que eu tenho uma potência com expoente negativo. Se ele é negativo, isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu vou inverter aqui, né? O numerador vai para o denominador sobe, né? Então isso aqui é igual a 4 terços, né? Elevado a 1 e o próprio 4 terços, né? Vezes 3. Bom, 4 terços vezes 3, eu já percebi, como está multiplicando, eu tenho ele o mesmo valor embaixo, eu posso cortar, ó. Fica 1 em cima e 1 embaixo, né? Então, 1 vezes 4, 4, né? E embaixo, 1 é 1, não vai fazer diferença. Então, gente, essa expressão toda, ela se reduz a esses três valores aqui, ó, 1/8, 2 e 4. Né? Então, vai ser assim, ó. Isso aqui vai ser igual. Vou colocar aqui, ó. O item A, 1/8. Vezes o item B, nós achamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. O item B, o resultado foi 2. Vezes 2. Então, ó. Vezes 2. Lembra? Que fração, você sempre multiplica o inteiro com o numerador. Então, não bota o 2 embaixo, não. Tá? Então, vezes 2 sobre essa parte aqui de baixo, ó. E deu quanto? Deu 4, né? Aqui, ó. Deu 4. Sobre 4. Aqui, ó. Sobre 4. Isso aqui é igual 2/8, não é isso, gente? Vou caminhar um pouquinho para cá. Tá? A 2/8 sobre 4. E aí, tá? Se você tem dificuldade de fazer aquele processo de subir, multiplicando, invertendo os valores, imagine o seguinte. Imagine que você tem uma fração, que é 2/8, sobre uma outra fração, que é 4 sobre 1. 4 sobre 1, que é igual a 4, também é uma fração. Então, esse 4 sobre 1 é uma fração. Propriedade de divisão de frações, isso aqui é igual, ó, 2/8, a primeira fração você mantém. A fração de baixo, que está aqui, ó, que eu vou botar em verde, ó, essa fração aqui, ó, você vai subir ela, invertendo e multiplicando aqui, ó. Ela fica aqui, ó. 1 sobre 4. É como se você pegasse ela, virasse ela com a mão, né? E colocasse lá. Aí 2 vezes 1 é igual a 2. 4 vezes 8, 32. Bom, 2 sobre 32, eu consigo simplificar, né? Consigo, né, gente? Se eu dividir o 2 por 2 e o 32 por 2, né? Eu vou ter em cima 1, 2 por 2 é 1, e embaixo, 32 por 2 é 16. Então, essa fração enorme que a gente viu aí, eu vou até diminuir um pouquinho, né? Para vocês entenderem, ó. Ela é 1 sobre 16. Aonde ficou chatinho, talvez? Esse finalzinho aqui, ó.
mas a gente conseguiu entender porque a gente separou tudo. Tem um segredo, pessoal, para resolver isso aqui? Tem, gente. Quando você estiver resolvendo uma potência, tá? Não procura resolver o valor do expoente, não. Tipo assim, 2 elevado a 4 é 32. 2 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 2 elevado a 8. Enquanto você tiver potências, né, no processo, enquanto você tiver potências para calcular, talvez não é interessante você querer encontrar o valor daquela potência, tá? Porque aquela potência, dependendo da posição que ela tiver, o expoente ele vai se anulando no processo, tá? No cálculo, tá? E lá no final, sim, o que sobrar, se for potência, você aplica, tá? Se for expoente, aí o que sobrou ali, você vai ter que aplicar, entendeu? Mas até lá, você tem aí um desdobramento com os valores que você pode estar utilizando as propriedades de potência para estar resolvendo de forma mais fácil. Talvez alguém fosse fazer assim, e tem 2 elevado a 3 meios, ele ia botar na calculadora, depois ia levar a menos 2, aí separar um número enorme, depois ia multiplicar com esse lado aqui, olha, ele ia botar na calculadora, depois ia fazer pela parte de baixo. E no Enem, gente, do concurso que vocês fazem, é geralmente nessa filosofia aqui, Se você seguir sem querer resolver o item A, já o valor, né? Mas sim aplicando a propriedade, você vai ver que no final os resultados vão todos batendo, vão fechando. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Para mim tá tudo bem. Tudo tranquilo, né? Bom, gente, eu vou Achei fazer o massa. seguinte. Oi? Que, Pedro? Achei massa. Primeira conta que eu acho legal de fazer. Sério? Ai, que legal. Que legal. Gente, bom, eu vou fazer assim. Né? Tem um ditado que diz que quando o time está ganhando, a gente não se estressa muito, não. Nós fizemos aqui 2 cálculos grandes, tá? Eu vou parar por aqui. Com isso, a gente encerrou a matéria da primeira semana, tá? Que é essa parte de potência, e eu ainda consegui, né, explicar, que eu acho assim, complicado, essa questão do expoente irracional, tá? A gente para por aqui. Na próxima semana, na terça-feira, a gente vai estar entrando com a parte de racionais, tá? Antes de entrar com racionais, a gente vai entrar com notação científica. Pessoalmente, a notação científica, eu acho que, não sei se vocês chegaram a ver a videoaula, eu até botei lá eu até coloquei essa videoaula lá no YouTube, tá? Então vocês vão encontrar essa videoaula lá, ela vai estar bem tranquila. Vocês vão conseguir fazer ela assim, vão conseguir fazer essa parte de forma bem tranquila. Mas na terça-feira eu vou fazer uma revisão de notação científica, porque aí já separou. Eu queria fazer agora, mas acho que vai embolar. Deixa vocês digerirem, deixa o cérebro acostumar com o que a gente discutiu agora. Tá bem no sangue, né? Tá na veia. E aí na semana que vem vamos ver notação científica. Você vai ver que não tem notação científica. Tranquilo. Existem regrinhas que a gente vai estar discutindo, mas via de regra é coisa muito simples. É trabalhar com vírgula. Ou para a esquerda, ou para a direita. Então nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula eu mostrei para vocês o seguinte: dá para resolver qualquer potência, do tamanho que for, se você não se preocupar em achar o valor imediato, tá? Se você trabalhar com a propriedade das potências. O que eu vou fazer, professor? A gente não está acostumado a fazer isso. Tá? O meu cérebro não está acostumado a ver isso aí. Tá? Então você pega, começa a fazer o exercício, começa a refazer esse exercício que nós fizemos, tenta montar um desse aí, passa para alguém, tipo, vou montar isso aqui e passar para o Pedro, Pedro resolve isso aqui, para você começar a trabalhar, a ter uma visualização mental desse tipo de solução de potência, tá? É mais ou menos assim que cai nos concursos, gente, porque não tem mais o que a pessoa inventar, tá bom? E quer saber como é que você vai trabalhar com as propriedades de potência. Ok, pessoal? Não tendo mais nada... Ô, Nelson, Oi? Pode falar, Maria.
E a Raquel acabou de mandar um link aqui, na verdade ela já tinha falado, de uma aula que ela vai dar na terça-feira. Aí a aula 3 horas. Aí talvez se você adiantar sua aula. Não, mas na terça-feira é às 3 horas. Nossa aula é 2 horas, não vai prejudicar, não, tá? Ai, Nós a gente vamos. também Então podia falar tá. com ela pra fazer mais tarde, né? O Nelson já tinha marcado primeiro, a gente que não se ligou na hora de falar com ela. É, É só falar com ela, então, só mandar mensagem lá. é porque é o seguinte, isso que você falou, Maria Clara, nós tivemos uma reunião lá nas férias, isso aí deu um pouco. Tinha professores reclamando que estavam pegando aula, que as aulas que estavam sendo marcadas estavam interferindo com as aulas de outros professores, né? Aí eles orientaram a gente a estipular nossas aulas nos nossos horários, entendeu? Pode ser que ela fez confusão, coitada, acontece, né? Eu confesso a vocês que esse ano assim, está fazendo meio bolado, mas pede para ela chegar um pouquinho para trás. Então, olha, Raquel, começa pelo menos 3h30 aí, não pode não? Não é possível? Ou 3h20, para a gente poder fechar a ideia, tá? Senão a gente tenta Tá bom. diminuir um pouquinho, tá bom? Mas tá tranquilo, gente. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Terça-feira que vem a gente está aí junto de novo. Qualquer coisinha, WhatsApp ou o AVA, tá? Tá Obrigado, bom. gente. Tchau, Nelson. Tchau, vamos com Deus. Tchau, Obrigado. professor. Nada, obrigado. Tchau, vamos com Deus. Tchau, Com professor. Deus. Tchau. Tchau, vamos com Deus. Professor, deixa eu falar um negócio com você aqui rapidinho. Você viu filha. o bagulho da nova seleção lá? Cadê você? Uai. Deixa eu ver aqui. Então. Uai. Sim, sim, sim. Sei lá, caiu.